Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Eustáquio Presley, porque ele foi... Bom dia! Hoje são 19 de abril de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma questão envolvendo exame psicotécnico que apareceu em um concurso público realizado aqui em Brasília em 2015. E a fundação que preparou as questões da prova foi a Funiversa, em 2015. Mais uma questão que exige raciocínio lógico, exame psicotécnico. Então vamos à questão. Temos aí Funiversa, que é a fundação, a banca examinadora, que elaborou as questões. E aí o ano do concurso público, 2015. E aí o enunciado da questão. Vamos lá. César, Lauro e Pedro, peritos criminais, têm cada um deles uma única formação de nível superior nas áreas de direito, psicologia e sociologia, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que um deles é perito criminal externo, PCE, outro é perito criminal laboratorial, PCL, e o terceiro, perito contábil, PC. Sabe-se também que, e aí vem as informações, 1, 2, 3 e 4. O PCE, perito criminal externo, é advogado. Pedro é sociólogo. Pedro não é PCL, não é perito criminal laboratorial. E César não é advogado. E aí continua a questão. Essas informações podem ser visualizadas na tabela a seguir, em que V, na interseção de uma linha com uma coluna, significa que a informação é verdadeira, e F, que a informação é falsa. E veja aí a tabela. Vou explicar aqui essa tabela. Você não precisa se preocupar com ela, não precisa. Então, mas veja a tabela aí. Essa tabela traz aí a interseção da linha com a coluna. O que é isso? Interseção. Interseção pode significar corte ou pode significar cruzamento. E aí é cruzamento, o encontro de uma linha com uma coluna. Então veja, onde há V aí, V verdadeiro, onde há F é falso. Esses preenchimentos aí que você vê na tabela, F, V e V, são as informações que estão acima, nos números 1, 2, 3 e 4. Então você vê aí à sua esquerda, você vê aí César, Lauro, Pedro, advogado, psicólogo e sociólogo, as linhas. E a coluna aí você vê acima. PCE, perito criminal externo. PCL, perito criminal laboratorial. PC, perito criminal contábil. E aí advogado, psicólogo e sociólogo. O que está aqui, repito, como V verdadeiro e F falso, o que está aqui são as informações que estão nos números 1, 2, 3 e 4. Veja aí. No número 1 está dito que o PCE, perito criminal externo, é advogado. Está escrito lá. Uma afirmação aí verdadeira. Ó. E aqui na coluna, na tabela, você vê à esquerda, advogado, na linha, cruzando aí, encontrando-se com PCE, ou seja, que o advogado é PCE, é perito criminal externo. E aí o V, verdadeiro, porque a informação número 1 assim o diz. Ela diz que o PCE, perito criminal externo, é advogado. Então aí na tabela, veja aí a interseção, o cruzamento, o encontro de PCE com advogado. Advogado é PCE. Então aí a informação é verdadeira, o V. Veja a outra informação, número 2, diz assim, acima, veja aí. Pedro é sociólogo. Então vamos lá, Pedro é sociólogo.
E também a número 3 diz que Pedro não é PCL, não é perito criminal laboratorial. Então veja à esquerda aí a palavra Pedro, a linha à esquerda, a terceira, e veja aí a informação trazida pela questão. Pedro aqui, o Pedro aqui diz, Pedro não é PCL, olha aí. Então aí olha aí o F de falso. Pedro não é PCL, viu aí? Ele não é PCL. Você tem que descobrir o que ele é. Vamos descobrir isso. Então Pedro não é PCL. Aqui está. Pedro encontrando-se a linha, Pedro encontrando-se com a coluna PCL, F, informação número 3. E aí, lá no finalzinho, continua na linha Pedro. E a interseção, o encontro com o sociólogo. Diz a informação número 2 acima que Pedro é sociólogo. Então você tem aí Pedro, na linha 3, encontrando-se com a coluna sociólogo. E aí o V, verdadeiro. Porque a informação diz que Pedro é sociólogo. Então é uma afirmação verdadeira. E seguindo aí na linha advogado. E aí a informação lá acima diz que o PCE é advogado. O PCE é advogado. E aí temos advogado na interseção, no encontro, no cruzamento com a coluna PCE. E aí o V de verdadeiro. Porque a informação acima diz que o PCE é advogado. Então, informação verdadeira. Mas não se preocupe com essa coluna. Vamos descobrir os dados do problema. E aí continua a questão. A partir do preenchimento completo da tabela, que a gente vai fazer isso depois, se quiser, assinale a alternativa correta. Então veja, vamos descobrir a profissão aí, quem é formado em Direito, quem é formado em Psicologia e quem é formado em Sociologia. E quem é aí o perito criminal externo, o perito criminal laboratorial e o perito criminal contábil. Vamos descobrir isso daqui a pouco. Pouco importa você preencher essa tabela. O importante é responder aí a questão. Ela diz assim, assinale a alternativa correta. E aí vem as opções A, B, C, D, E. A opção A diz, César é perito criminal externo. B, Pedro é perito contábil. C, Lauro é perito criminal laboratorial. D, Lauro é perito contábil. E E, Pedro é perito criminal externo. E César é perito contábil. Aí as opções A, B, C, D, E. Apenas uma aí está correta. Apenas uma. E vamos descobrir isso aqui. Aí depois, quando a gente descobrir, aí você pode preencher a tabela se quiser. Se não quiser preencher a tabela, não importa. A gente vai conseguir responder aí a questão, sem mesmo preencher a tabela, certinho? Então eu peguei aqui, vamos pegar os dados, como eu sempre faço, e você deve fazer isso em um concurso público. Você vai pegar os dados aqui da questão, que estão aqui, colocá-los, escrevê-los, pegar uma canetinha aí, você escreve numa folha os dados que estão aqui trazidos pelo problema. Você vai pegar esses dados e colocá-los numa ordem, para que fiquem bem visíveis, porque isso facilita o nosso entendimento. Então veja aí o quadro que eu fiz com os dados que estão na questão. Não inventei nada. Os dados que estão aqui nesta questão, eu os passei para uma folha. Os dados principais aqui. Então veja aí. Muito bem. Temos aí 3 profissionais. César, Lauro e Pedro. Veja aí acima. E temos 3 profissões aí. A formatura em Direito, em Psicologia e em Sociologia. E temos aí a função de cada um deles. PCE, perito criminal externo. PCL, perito criminal laboratorial. E o PC, perito criminal contábil. Vamos descobrir, de acordo com as informações abaixo, 4 informações,
que estão lá no problema. Nada do que está aqui nesta página é meu, é minha. Nenhuma criação minha, nada. Tudo isso aqui, todos esses dados estão no problema. Então o problema traz lá 4 informações. Então, com essas informações, vamos descobrir o curso superior de César, o curso superior de Lauro, o curso superior de Pedro. E vamos descobrir também qual é a função de cada um deles. Quem é o perito criminal externo? Quem é o perito criminal laboratorial? E quem é o perito criminal contábil? Vamos descobrir tudo e depois voltar à questão para resolver lá o problema. Certinho? Então pegue aí um papel e uma caneta, porque você vai anotar a profissão de cada um e a função que ele exerce. Certinho? Aí, de acordo com esses dados, olhando para esses dados, você vai resolver a questão do concurso. Então vamos lá. As informações aí, a primeira diz assim: o PCE, ou seja, o perito criminal externo, é advogado. A segunda informação: Pedro é sociólogo. A terceira informação: Pedro não é PCL. E a quarta informação: César não é advogado. Vamos pegar, como eu sempre faço aqui, primeiramente, as informações, veja bem, as informações que trazem a certeza. Você não precisa raciocinar para descobrir. Veja bem, as informações aí. Você tem o PCE é advogado. O PCE é advogado. Eu tenho que raciocinar para descobrir quem é o PCE. Então isso aí é uma afirmação aberta. Exige raciocínio. Agora veja a segunda informação. Diz assim: Pedro é sociólogo. Essa informação, ela é fechada. Não é aberta. Por que ela é uma informação fechada? Simplesmente pela razão de que, para descobrir que Pedro é sociólogo, eu não preciso raciocinar. A informação já o diz. Veja aí, número 2. Pedro é sociólogo. Olha aí. A informação número 3 diz assim: Pedro não é PCL. Eu preciso aí raciocinar para descobrir a função de Pedro, porque a informação 3 não diz. Ela apenas diz que Pedro não é PCL. Isso não é uma informação fechada, é aberta, porque exige raciocínio. Já a informação 2 não. Ela é completa, ela é fechada. Ela diz: Pedro é sociólogo. Pronto. Então eu sei que Pedro é sociólogo. Então vamos descobrir aí o curso superior, primeiramente, de cada um. Depois a gente vai descobrir quem é perito aí criminal externo, perito criminal laboratorial e perito criminal contábil. Certinho, gente? Vamos descobrir inicialmente o curso superior de cada um. Então vamos lá. A informação número 2 é completa. Ela diz: Pedro é sociólogo. Veja bem, Pedro é sociólogo. Veja, são 3 pessoas aí: César, Lauro e Pedro. A informação 2 diz que Pedro é sociólogo, formado em sociologia. Então vamos analisar agora quem é formado em direito e em psicologia. Porque já sabemos que Pedro é formado em sociologia, ele é sociólogo. Então tudo bem. Veja a informação número 4 agora. Ela diz assim: César não é advogado. Olha aí. Veja bem, vamos raciocinar aqui. A segunda informação diz que Pedro é sociólogo. Então faltam agora César e Lauro. Faltam agora direito e psicologia. Então a segunda informação diz que Pedro é sociólogo. E a quarta informação diz que o César não é advogado.
não é formado em direito. Então veja, se Pedro é sociólogo e César não é advogado, temos duas lá, direito e psicologia. Se César não é formado em direito e não é sociólogo, porque o sociólogo é o Pedro. Então, se Pedro é sociólogo e César não é advogado, não é formado em direito, então o César é formado no que falta? Psicologia. Entendeu? Então o César é psicólogo. Por que o César é psicólogo? Primeiro, porque o Pedro é sociólogo. Informação 2. Pedro é sociólogo. E a informação número 4 está dizendo que César não é advogado, não é formado em direito. Como são 3 cursos superiores, sociologia, direito e psicologia, se o Pedro é sociólogo, sociologia, e se o César não é advogado, não é formado em direito, então sobrou psicologia. O César é psicólogo. Então veja, e o outro? Matamos. Se Pedro é sociólogo, formado em sociologia, se o César não é advogado, é formado em psicologia, então sobrou direito para o outro, a outra pessoa, que é o Lauro. Então matamos, descobrimos os cursos superiores dos 3 aí. Pedro é sociólogo, César é psicólogo, porque não é formado em direito, não é advogado, e o Lauro é formado em direito. Então ficou assim, Pedro é sociólogo, César é psicólogo e Lauro é o advogado. Pronto, descobrimos aí o curso superior de cada um. Viu como foi fácil? Agora vamos, com as mesmas informações, descobrir quem é o perito criminal externo, perito criminal laboratorial e perito criminal contábil. Com as mesmas informações. Vamos descobrir isso com as informações 1 e 2. A informação número 1 diz assim, grave bem. Ela diz, com as informações 1 e 3, melhor dizendo, a informação número 1 diz assim, o PCE, ou seja, o perito criminal externo, é advogado. Veja aí, o perito criminal externo é advogado. Já sabemos que quem é o advogado? Já sabemos, não é isso, gente? O advogado é o Lauro. E a informação número 1 está dizendo que o perito criminal externo, ele é advogado. Então, o perito criminal externo é o Lauro, porque o Lauro é o advogado, já descobrimos. Muito bem. E veja a informação número 3. Ela diz que Pedro não é perito criminal laboratorial. Então, veja, são 3 peritos aí. O PCE, perito criminal externo, o PCL, perito criminal laboratorial, e o PC, perito criminal contábil. A informação número 1 diz que o perito criminal externo é advogado. O perito criminal externo, que é o Lauro, que é o advogado, como já descobrimos. E a informação número 3 diz que Pedro não é perito criminal laboratorial. Então veja, são 3 peritos aí. Se a informação número 3 diz que o PCE, perito criminal externo, é advogado, e a informação número 3 diz que Pedro não é PCL, não é perito criminal laboratorial, então o Pedro vai ser que tipo de perito? Ora, são 3 tipos de perito, não é? PCE, PCL e PC. Se o Pedro não é PCL, perito criminal laboratorial, como diz a informação número 3, ele também não é PCE, perito criminal externo, porque a informação 1 diz aí outra coisa. Então, o Pedro não é perito criminal externo, porque o externo é advogado, é o Lauro.
E o Pedro não é perito criminal laboratorial. Então o que falta aí? O PC, perito contábil. Então Pedro é o perito contábil. Pedro, ele é sociólogo e perito contábil. E como Pedro não é PCL, é PC, então quem é o PCL? É o que falta. É o que falta aí. E o que falta, o PCL, o que falta aí é o César. É o César, entendeu? Porque o César é psicólogo, como nós já vimos, não é? O César é psicólogo e ele é o perito criminal laboratorial. Entendeu, gente? Então fica assim: Pedro é sociólogo e perito contábil. O César é psicólogo e perito. O César é psicólogo e perito criminal laboratorial. O César. E o Lauro é advogado e perito criminal externo. Matamos a questão aí, gente. Veja, é dito no número 1, o PCE, perito criminal externo, PCE, perito criminal externo, é advogado. E quem é advogado aí é o Lauro, perito criminal externo. A informação 2.3 diz que Pedro não é PCL. Se Pedro não é PCL, ele não é PCE, porque quem é PCE é o advogado, o Lauro. Então, Pedro não é PCL. Se Pedro não é PCL, Pedro é perito contábil. E PCL é o Lauro. O Lauro é o PCL, entendeu? Matamos a questão. Matamos a questão aí. Agora temos condições de preencher a tabela, e nem precisa preencher a tabela, mas depois você preenche aí se quiser. Mas vamos agora com esses dados aqui resolver a questão. É importante que você tenha escrito aí os resultados obtidos aqui, para que você possa responder a questão. Se você não anotou, aí fica impossível descobrir, resolver a questão lá. Então, os dados estão aqui. Vamos lá. Os dados. Pedro é sociólogo. César é psicólogo. E Lauro é advogado. Além disso, Pedro é o sociólogo e perito contábil. Pedro. O César é psicólogo e perito criminal laboratorial. O César. E o Lauro é advogado e perito criminal externo. Lauro, Pedro e César. Matamos a questão. Vamos agora resolver o problema. Vamos lá. Vamos aí. Diz assim a questão. Assinale a alternativa correta. Opções A, B, C, D, E. A opção A diz assim. César é PCE. César é perito criminal externo. Isso aí está correto, gente? Não. Está errado isso aí. César não é perito criminal externo. César é psicólogo e perito criminal laboratorial. Opção A, errada. Vejamos a opção B de bola. Ela diz assim. Pedro é PC, perito criminal contábil. Isso aí está correto, gente? Na informação B? Sim, está correto aí. A opção B é a opção que a questão quer. A correta. Pedro, realmente, Pedro é sociólogo e perito contábil. PC, correta. A opção C diz que Lauro é perito criminal laboratorial. Não. O perito criminal laboratorial é o César, que é psicólogo. Informação C, errada. A informação D de dado diz assim, Lauro é PC, perito contábil. Lauro, não.
errada. Lauro é perito criminal externo, advogado, o Lauro. Informação D está errada. A informação diz que Pedro é perito criminal externo, Pedro, e que César é perito criminal contábil, o César. É o que diz a informação número E. A opção está errado isso aí, gente? Está errado. Diz aí que Pedro é perito criminal externo, o Pedro. Não, o Pedro é sociólogo e perito contábil, o Pedro. E diz aí que César é perito contábil, César. Não, César é psicólogo e perito criminal laboratorial. Então, a informação correta e a opção correta, a única opção correta é a opção B de bola. Pedro é perito contábil. Opção B de bola é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.